Olá, amigos do canal! Sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que eu vou responder a uma pergunta de um dos nossos clientes atendido de forma online pela nossa consultoria. Um desses nossos clientes nos perguntou: olha, por que eu tenho que aplicar o fósforo também na montoa no caso da cultura da batata? Eu não poderia aplicar apenas no suco? Então vai ser a temática do vídeo de hoje. Mas se você ainda não é inscrito no Horta Online, se inscreva e deixe o seu like na confiança que esse vídeo será excelente. E após a vinheta, confira o vídeo de hoje. O fósforo é um dos nutrientes mais importantes na cultura da batata e de várias hortaliças. O fósforo é um dos nutrientes em que tem-se o maior índice de colheita. E o que é esse índice de colheita? É a percentagem do fósforo que vai para o órgão de reserva, no caso da batata para os tubérculos, em relação ao todo que a planta absorve. No caso do fósforo, em lavouras de batata de alta produtividade, esse índice pode superar 85%. O que significa isso? 85% daquilo que a planta extrai de fósforo é direcionado para os tubérculos. E qual que é a implicação prática importante disso? Qual que seria a dinâmica do fósforo na batata e em várias outras hortaliças? Olha aqui no caso dessa planta, como que é a dinâmica? A planta está absorvendo o fósforo que eu depositei lá no suco de plantio. Esse fósforo chegou na folhagem, a planta processa a fotossíntese. Então olha aqui, eu estou numa condição plena, ó, temperatura adequada, radiação boa, temperatura amena, e a planta está no seu máximo de fotossíntese. A partir do momento da tuberização, ela vai exportar grandes quantidades de carboidrato para os tubérculos, e junto com esses carboidratos vai o fósforo. Ou seja, o fósforo chegou aqui nas folhas, absorvido lá pelo sistema radicular. A planta processa a fotossíntese e junto com a exportação de carboidratos, vai para os tubérculos o fósforo. Quanto mais a planta produz, mais fósforo vai para os tubérculos. Daí que eu falei que o índice de colheita é alto, que cerca de 85% daquilo que a planta extrai, ela acaba exportando lá para os tubérculos. E o que acontece se eu não tiver um bom suprimento de fósforo vindo lá do solo? Veja que essa folha fez fotossíntese, produziu carboidrato e junto com o carboidrato exportou o fósforo. Se o fósforo não estiver subindo novamente aqui para a folha, essa folha começa a se empobrecer à medida que tubérculos estão enchendo, ou você pode pensar na raiz da cenoura, no bulbo da cebola, no fruto tomateiro, o que você quiser. E essa folha empobrecida cai as taxas de fotossíntese e a planta, digamos assim, no popular aí, ela perde o pulmão, né? Ela chega apagada no final, chega amarelada, fraca. Eu já devo ter falado aqui no canal, em outros vídeos, né, que a maioria das vezes que você vê uma hortaliça amarelando cedo, não é falta de nitrogênio, pode ser falta de fósforo. E por que eu estou falando tudo isso, se a pergunta do nosso parceiro que contratou a nossa parte de assessoria agrícola era: por que você está indicando um tanto do fósforo na operação de amontoa e não apenas lá no suco de plantio? Partindo da premissa que o fósforo é pouco móvel no solo, isso justifica você aplicá-lo integralmente lá no suco de plantio. Por quê? Se ele é pouco móvel, você vai aplicar, ele não vai ser lixiviado. Também, se eu aplicasse em superfície, ele não ia, né, descer no perfil do solo, como acontece, por exemplo, com nitrogênio e potássio. Então, o fato dele ser pouco móvel é que traduz nessa pergunta desse nosso cliente, que ele deveria ser aplicado lá no fundo do suco de plantio. Porém, eu quero mostrar algumas dinâmicas aqui para a gente entender. O fósforo não é perdido por lixiviação, como seria perdido, por exemplo, talvez o nitrogênio e o potássio. Mas ele é perdido por fixação, retenção às cargas do solo. E essa retenção, ela é proporcional ao tempo. Ou seja, quanto mais tempo o fósforo fica em contato com as cargas, mais ele é perdido. Então aqui vem uma primeira dica do porquê fazer uma parte do fósforo lá na operação de amontoa. Se eu faço só no fundo do suco, 100% da dose tem em contato com o solo durante todo o ciclo da batata. Se eu faço parte do fósforo no suco e parte na amontoa, essa parte que está na amontoa, o
que é realizada ali de 15 a 20 dias depois do plantio, eu diminuo o tempo de contato do fósforo com o solo. Então, essa seria uma das razões, mas há outras razões importantes. Eu estou aqui nessa leira de batata que vocês podem ver pós-amontoa. Como que é formado o sistema radicular da batata? Diferente de soja e de milho, que você vai ver muitas raízes abaixo da semente, no caso da batata, você planta o tubérculo semente e as raízes formam assim, ó, lateralmente, no formato que está essa leira. Então, na batata eu tenho pouca raiz nessa região da linha e muitas raízes lateralmente. Quando eu coloco o fósforo lá no suco de plantio, eu estou colocando ele abaixo do tubérculo. E quando eu coloco um pouco de fósforo nesse operação de amontoa, na hora, o que seria amontoa, né? Quem não está acostumado, é a hora que vai chegar a terra na batata para formar essa leira que vocês estão vendo. Eu estaria depositando um pouco de fósforo nessa lateral e um pouco nessa de cá. Justamente onde o caule da planta vai ramificar muitas raízes e essas raízes vão pegar um fósforo que está ali novo no solo, que não está com muito contato com o solo, bastante disponível. E você estimula o crescimento de raízes finas. O fósforo é um excelente atrativo químico para o crescimento das raízes. Então, ao colocar esse fósforo na amontoa, eu estou reduzindo o tempo de contato do fósforo com o solo, eu estou estimulando raízes finas, eu estou estimulando o crescimento abundante de raiz. Quanto mais raiz a planta cresce, mais área superficial ela tem para absorver não só o fósforo, mas a água, o potássio, o nitrogênio, o cálcio, né? Esses três últimos nutrientes que são absorvidos em grandes quantidades que eu preciso de volume de raiz. Então, pode ser benéfico por essas razões você colocar um tanto do fósforo na operação de amontoa. Mas é em toda situação que eu devo colocar fósforo na amontoa? Claro que não. Tá? Isso é algo que você precisa de analisar vários fatores. Nós temos um modelo na nossa assessoria que deriva de experimentos de campo, de compilação de dados experimentais e de dados de áreas de produção comercial, que a gente modelou os fatores, ou seja, a gente colocou em equações e modelos matemáticos os fatores que levam ou não à necessidade de uma parte desse fósforo não ser colocado exatamente lá no fundo da linha, mas lateralmente na operação de amontoa. Alguns fatores importantes: teor de argila do solo. Solos mais argilosos são mais propensos a responder essa prática. A fertilidade do solo, né? Se o solo tem uma fertilidade muito alta, reduz a viabilidade dessa operação de fósforo na sequência. O ciclo da variedade é outro ponto muito importante. Se você está plantando semente de batata, batata semente cansada ou mais dura. Quando a batata é dura, ela produz volume de raiz muito abundante, já natural do tubérculo semente. E quando você está plantando a variedade mais cansada, né, a batata semente, melhor dizendo, mais cansada, ela tem uma tendência de produzir menos raízes. E uma coisa fundamental para a planta responder bem ao fósforo é volume de raiz. Então, se eu tenho uma condição de tubérculo semente menos propensa a produzir raiz, seria interessante eu estimulá-la ao crescimento lateral com fósforo. Aí nisso a gente pode considerar o sistema de irrigação, a altura dessas leiras, porque se a leira for muito alta e eu colocar esse fósforo muito em cima, ele fica num ambiente mais seco, prejudica o desempenho da planta. São fatores que a gente vai analisar para determinar que fração da dose total de fósforo que a gente pode aplicar no suco e que fração dessa dose fica aplicada na operação de amontoa. Não é sempre que isso é feito, tá? Então eu deixo aqui que isso é às vezes que a gente faz e dependendo da conjuntura desses fatores aqui abordados. O fato é que se você tiver déficit de fósforo, vamos lembrar, a folha vai empobrecer mais cedo e as taxas de fotossíntese e o crescimento final dos tubérculos serão reduzidos. A batata, ela tem algumas fases do ciclo que ela ganha acima de 1.500 kg por hectare por dia, mais de 1,5 toneladas. E mesmo lá na fase final do ciclo, a gente tem aí produções que superam 500 quilos por hectare dia em lavouras de alta produtividade. Ou seja, você tem uma redução do status de fósforo da planta. Lá na fase final, pode reduzir o ciclo e te comprometer aí com produtividades significativas que seriam alcançadas pela extensão de ciclo com uma lavoura que chegasse na fase final numa condição mais plena. Quando o fósforo é muito complexo, a gente tem outros vídeos aqui no canal que você pode assistir sobre o tema,
Mas o fósforo ele é um conjunto de fatores que a gente tem que olhar. A forma de depositar, é a fonte, a estrutura do solo, a condição do material propagativo, o sistema de irrigação. Tudo isso para você melhorar desempenho de raiz, estrutura física de solo, melhor deposição do fósforo no solo. E quando você junta esses fatores, você consegue a planta recuperar melhor o fósforo aplicado e isso aí garantir maiores produtividades com o uso racional dos nutrientes. Isso é um ponto que a gente trabalha muito com os nossos clientes aí da assessoria Brasil afora. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui seu like. Compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas aí no WhatsApp para ele alcançar mais pessoas. E se você sentir a vontade, coloque aí nos comentários quais outras dúvidas que você tem, curiosidades, que a gente grava aí algum vídeo te respondendo. Interage também lá no Instagram, leonardo.aquino.ipacer. Um abraço e até o próximo vídeo.